tava pensando comigo outro dia aqui. Você já percebeu o tanto que o número 12 é presente na nossa vida? Não. Pensa só, o calendário tem 12 meses. Existem quantos signos? 12. Apesar de serem 24 horas, a gente marca o dia como 12 horas de dia, 12 horas à noite. Até a caixa do ovo costuma vir com a dúzia. Ah, mas é coisa demais pra ser só coincidência, né? Deve ter um motivo oculto por trás disso. Alguma conspiração que eles querem esconder da gente, né? Na verdade, tem até um motivo sim, mas não é nada de oculto ou nenhuma conspiração. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o número 12 que você nunca pensou. É hoje, no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bom, mas antes da gente começar a entender toda essa história, tem alguns conceitos sobre o número 12, ou sobre os números no geral, que a gente tem que começar a entender. Por que a gente dá tanta importância assim para os números? Primeiro, a gente tem que voltar lá atrás, uns 30 mil anos atrás, quando os números começaram a ser inventados ou até percebido que eles existiam. Parece meio confuso a gente pensar um mundo que não tem números, né? Mas em algum momento o humano começou a perceber que ele precisava contar as coisas, porque não existia um jeito de você mensurar alguma coisa, sei lá, um bicho que ele matou, quantas coisas que ele tem lá, não sei. Então, Renato. Sim. Posso usar o meu lado matemática? Pode. Na verdade, até dava. Eles usavam pedrinhas, toquinhos de madeira, mas as quantidades começaram a ficar tão absurdas que daí já não era suficiente marcar com um pauzinho. E aí, eles começaram a precisar de contar as coisas de forma mais efetiva e aí eles criaram o que hoje a gente chama de números naturais. Naturalmente, Babaranda, eu sabia tudo que você tá falando, sabe? Aham, Cláudia, senta lá. Mas com o passar dos anos, as coisas foram evoluindo e a matemática do jeito que a gente conhece só surgiu no Antigo Egito há 3.500 anos antes de Cristo. Mas voltando agora sobre o significado dos números, né, a tal da numerologia, mas a gente não vai tirar sorte de ninguém aqui não. Ela está associada tanto com a religião, com a psicologia, com a ciência e a cultura dos povos. No caso da psicologia, é porque naturalmente, sempre que a gente vê um número, a gente costuma associar ele com algum tipo de coisa, como uma sorte, um azar ou um significado que a gente tenha culturalmente. Porque os números, eles são simples e muito fáceis de lembrar, né? Eles muitas vezes são usados para dar um significado. Por exemplo, tem muita gente que tem um tal do número da sorte. Você tem um número da sorte que você gosta, assim? Porque tem muita gente que, por exemplo, muitas culturas que gostam do número 7. E tem muitos números que têm significados diferentes de acordo com a cultura. Por exemplo, o número 5 no Oriente Médio, ele ajuda a repelir o mal. E o número 4 no Japão é associado à morte. E sobre o negócio do número 7, tem até livro falando sobre a história do número 7 e por que as pessoas acham que ele é o número preferido delas. Tem muitas teorias que falam que tem a ver com ele ser um número primo. Na verdade, é um número que chama bastante atenção. Mas é porque o pessoal gosta mesmo, acha simpático. O 7 é um menino simpático. Eu acho que eu vou gostar dele. E tem muita gente que fala também que tem muito a ver com o fato de, teoricamente, Deus ter feito o mundo em 6 dias e descansado no 7º. E também dele ser a soma do número 3 e do número 4. Aí você tá pensando assim, mas o que tá a ver o 3 e o 4? É porque vai fazer muito sentido o 3 e o 4 com a história do número 12, que nós vamos chegar lá ainda. Será? Por que o número 12, não 13, não 11, não 10? Por que especificamente o número 12? O número 12 já tá aí tem bastante tempo. Por exemplo, os babilônios já usavam o número 12 no calendário deles. Mas por que eles usavam esse número? Varia de cultura para cultura. Mas o 12 normalmente é usado porque ele é de muito fácil divisão. Por exemplo, ele divide por 1, ele divide por 2, ele divide por 3, ele divide por 4, por 6 e por 12. E faz dele um número muito fácil para a gente organizar as coisas, dividir épocas do ano, horas e qualquer coisa desse tipo. Aí que vem aquela questão onde eu falei que o número 12 normalmente está muito associado ao 3 e o 4. Ele aparece como resultado da multiplicação do 3 e do 4, porque o 3 e 4 são tidos como números mais místicos. Como assim? Por exemplo, sabe aqueles alquimistas, aquele pessoal que estava em busca da pedra filosofal antigamente? Pois é, eles consideravam o 12 como o resultado da mistura dos 3 elementos básicos que eles tinham,
que era o mercúrio, o enxofre e o sal, com os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. E aí tinha o 12. Na astrologia tem os 12 signos, sendo que existem 3 signos para cada um dos 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Que se a gente multiplicar, a gente tem 12. Na religião é onde a gente mais vê isso, porque o 3 na religião é um número muito importante, porque são necessários 3 pontos para formar um triângulo, que é como se fosse a forma geométrica primordial. Se a gente for pegar a Bíblia, por exemplo, o número 12 aparece por lá 187 vezes, sendo a multiplicação do 3, que significa lá a trindade, né? E o 4, que é a criação divina, e lá dizendo os 4 cantos do mundo. Claro que se for na Terra plana, né? Porque se for o círculo, ela não tem canto, mas tudo bem. E dentre os maiores exemplos de 12 dentro da Bíblia, nós temos as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, os 12 apóstolos de Jesus, os 12 portões da Nova Jerusalém. E tem várias fontes que dizem que, na verdade, os mandamentos não eram 10, eram 12, mas que os 2 últimos vão ficar ocultos até que a humanidade esteja preparada para receber eles. Eu trago notícia do Senhor Deus. São mandamentos de que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora. Tá? E várias outras culturas também usavam o número 12 na religião deles. Por exemplo, os deuses romanos eram divididos em 12. Odin tinha quantos nomes? 12. No Japão primitivo, 12 deuses eram adorados. E na mitologia japonesa diz que o criador está sentado sobre 12 almofadas sagradas. Na tradição coreana lá antiga, diz que o mundo está dividido em 12 regiões. E eram 12 os deuses gregos do Olimpo. Falando aqui em voz alta, você acha que isso tudo é coincidência? Porque quando é coincidência demais, sendo que tá aí, acaba virando meio que um fato de alguma forma, né? Às vezes não. Parem as prensas! Parem as prensas! Você sempre quis participar de um episódio do Nerd Show? Saber como são os bastidores? Ser abarbarelando por um dia? Me xingar nos top 7? A hora chegou, porque Nerd Show, o show no teatro, vai acontecer. E isso no Brasil inteiro. Nós vamos para vários lugares. Nós vamos para Curitiba, nós vamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São José dos Campos, Campinas, Brasília e até Fortaleza. Vai ser legal demais. Nós vamos pro teatro gravar os episódios do Nerd Show que vão pro YouTube. Vai ser com plateia, vai ser bom demais. Mas você sabe, né? Eu quero ver essa fornada toda cheia lá no teatro, cheia de pãozinho de queijo. Então, para isso, eu preciso que você vá e compre os seus ingressos. Vou deixar fácil para você aqui, ó. Link na descrição e o QR Code na tela. E lá você vai ver todas as datas, todos os horários, todos os locais, tudo bonitinho, já tá tudo certinho lá para você, tá? E quem compra primeiro, Renato, escolhe os melhores lugares. É verdade, vai ser o professor, eu sou o primeiro da turma. E a gente vai poder conversar, tirar foto. E vocês vão ver a bagunça que é a gravação do episódio, que a gente ri, né, Babarelando? Tem uns trem que a gente vai cortar lá, né, Babarelando? Que a gente faz piada que a gente não pode fazer. Com certeza. Mas eles vão saber. Mas quem for vai saber. Então, se eu fosse vocês, eu comprava o ingresso. Combinado? Espero vocês lá. Mas apesar da gente não ter uma explicação certa, assim, para várias coisas do porquê do número 12, pro calendário a gente tem uma explicação mais do que justa. E a história, na verdade, é bem confusa. Bem antes do relógio ser inventado, o ser humano já conseguia olhar pro ambiente dele e meio que fazer uma média de que época que a gente estava passando. A gente sabia que o sol nasce no leste e se põe no oeste, e a gente chama isso de dia. E a gente sabia que a noite era um pouco diferente, porque existem várias fases da lua, que mudavam a cada mais ou menos uns 30 dias. E a gente tinha percebido também que 4 vezes por ano o clima do mundo mudava um pouco, apesar que hoje a gente tem estações a mesma, né? Verão, verão 2, ou mais que verão, e verão o retorno. Eu nunca vi fazer tanto sol em toda a minha vida. E com essas observações a gente podia criar mais ou menos um calendário. E algumas civilizações antigas já tinham uma espécie desse calendário, os babilônios, os egípcios, e era tudo baseado no ciclo lunar. E os babilônios tinham um conhecimento astronômico muito grande, tanto é que o calendário deles tinha 12 meses e eles influenciaram várias civilizações que viriam depois. O primeiro calendário deles tinha 12 meses com 30 dias cada, ou seja, eram 360 dias no
ano. Já o calendário romano, que é o que a gente usa hoje em dia, teve uma criação bagunçada, menino. Nossa senhora. No começo, ele só tinha 304 dias divididos em 10 meses. E os meses tinham nomes diferentes, olha só. Mártios tinha 31 dias, Aprilis tinha 30 dias, Maios tinha 31 dias, Júnios tinha 30 dias, Quintilis 31 dias, Sextilis 30 dias, September 30 dias, October 31 dias, November 30 dias e December 30 dias. Mas aí passou um tempo e eles adicionaram mais 2 meses lá no início da contagem, os januários e os februários. Com isso os meses foram empurrados para frente, né? E agora eles tinham 12. Só que tinha um problema porque com essa adição dos meses aí, né? O calendário só tinha 355 dias, sendo que a divisão certinha era 365. Aí você deve pensar assim, gente, mas qual que é a diferença? Uns 10 dias a mais, uns 10 dias a menos, né? Isso vai fazer diferença no final das contas? Bom, tecnicamente vai fazer diferença sim, principalmente a longo prazo. Porque se você para pra pensar, depois de uns ciclos ali do Sol, né, as estações não ia ficar fazendo, por exemplo, um calorão quando tivesse no inverno. Talvez a gente errou na conta, né? Que é mais ou menos o que tem acontecido. Se a gente já tem que fazer um ajuste por causa de poucas horas, né, e ter o ano bissexto, imagina 10 dias. And winter is coming. Mas quem que foi o caboclin que percebeu isso primeiro? Foi o Júlio César, o imperador, que ele percebeu que as comemorações da primavera estavam acontecendo no meio do inverno. Nisso, ele juntou todos os astrônomos lá da época e falou assim, ó, galera, vocês precisam fazer uma conta para arrumar esse negócio aí. E foi assim que surgiu o calendário juliano. Tanto é que ele mudou até o quintílios ali, né, o nome do mês, para Július. Por quê? Porque ele falou assim, eu que fiz esse negócio aqui, eu mereço um reconhecimento, eu sou imperador. E Sextilis também mudou para Augusto, né, por causa do Augusto César, que ele também era o imperador, falou assim, ele tinha, eu quero ter também. O povo era invejoso antigamente, né? Aí a gente tem 12 meses com 4 estações, né, divididas num intervalo de 3 meses, 3 vezes 4, tem 12 também. Nice. Tudo acaba se encaixando. Eu tô parecendo aqueles doidos de investigação do filme. Então, respondendo a pergunta que eu te fiz no início, por que que o 12 é tão importante? Não tem uma explicação certa para isso. Ele só é um número importante. Cada cultura, religião ou crença tem a sua própria explicação para isso. E até a Terra meio que gira nessa coisa aí do 12. Se a gente parar pra pensar, se a gente fizer as contas, vai dar isso também. É um número muito fácil de dividir tudo. Se isso tem um significado oculto, aí, meu filho, eu sei que vai conjecturar, fazer suas pesquisas aí. Ou achar que eu pus meu chapéu de alumínio e descobri que o 12 é, na verdade, pode ser o número de likes que a pessoa vai dar no vídeo do Nerd Show, ou de corrente que ela tem que mandar esse vídeo do Nerd Show pra pessoa saber também, a gente não sabe, né? Mas se você tiver mais algum apontamento ou teoria, ou até uma coisa pra adicionar no vídeo, coloca aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!